Você talvez fique surpreso com o que vou revelar agora. Não é uma mensagem para todos. Não é um vídeo comum. Este é um chamado secreto, reservado apenas para aqueles que foram escolhidos. Se você está aqui, não é por acaso. É porque você carrega algo que poucos suportariam carregar. E se não sente isso dentro de si, se não sente o peso da diferença, pode parar agora. Porque essa revelação não pertence a quem vive na superfície, mas apenas a quem foi marcado pelo destino, a quem nasceu para ser visto pelos céus. Os escolhidos sempre são testados, sempre são perseguidos, sempre são apontados. Você sabe disso. Sua vida nunca foi fácil. A comunidade inteira pode ter virado as costas para você. Talvez tenha sentido o isolamento, o abandono, a solidão de ver que ninguém aparecia para defendê-lo. Mas ouça, aquilo não foi um erro. Aquilo foi uma purificação. Eles não te ajudaram porque não podiam. Eles não te apoiaram porque não foram chamados. Você não precisava de um exército humano ao seu lado. Você precisava provar que, mesmo sozinho, você carregava a luz. E hoje, ao escutar estas palavras, você percebe. Eles não conseguem mais te tocar. A época em que zombavam de você acabou. O tempo em que te cercavam como lobos famintos terminou. Agora há um muro de fogo em volta de você. Agora há anjos que se colocam diante do seu caminho. Agora, quem tentar encostar na sua energia se queimará. O ciclo virou. O que parecia injustiça se tornou julgamento. O que parecia fraqueza se transformou em coroa. Você, escolhido, sempre foi visto como ameaça. Eles sabiam que dentro de você havia algo que poderia quebrar correntes. Era por isso que te empurravam para baixo. Era por isso que espalhavam mentiras. Mas a verdade é esta: o que eles mais temiam está acontecendo. Você sobreviveu. Você permaneceu. Você não quebrou. E isso, por si só, é a prova de que o selo sobre você é real. Você já percebeu como tudo muda quando começa a despertar? Os rostos que antes riam agora se escondem. As palavras que antes eram flechas agora caem sem força. Não é magia barata, não é coincidência. É lei espiritual. É resposta do céu. Quem se levanta contra o escolhido paga. Quem tenta bloquear o caminho do escolhido é esmagado pelo próprio peso da sua arrogância. Você não precisou lutar com espadas. Você não precisou se rebaixar ao nível deles. O universo fez isso por você. E não é apenas sobre sobrevivência, é sobre vitória. Uma vitória que não depende de números, mas de essência. O inimigo pode ter se unido em multidão, mas você estava sozinho com sua fé. Eles podem ter planejado sua queda em segredo, mas o segredo maior era este: você já estava protegido. O que parecia desvantagem era, na verdade, um plano para expor quem eles realmente eram. E hoje, diante do mundo invisível, a sentença já está dada. Você venceu. Sinta isso dentro de você. Feche os olhos e perceba a coroa que já está sobre a sua cabeça. Perceba o escudo que se ergue em volta de você. Nada do que foi feito contra você prosperará. Nada. Porque não se trata apenas de você como indivíduo. Trata-se da missão que carrega. Você é escolhido para algo maior, para carregar a chama que outros não suportariam segurar. Você não apenas sobreviveu às tempestades, você foi moldado por elas. Agora, escute com atenção. A comunidade que se virou contra você não terá mais poder. Não porque mudaram de opinião, mas porque perderam a autoridade. Quem os sustentava retirou a mão. Quem os fortalecia agora os expõe. Você não precisa que ninguém peça desculpas. Você não precisa que eles reconheçam sua dor. A justiça já está feita. Você não precisa mais que eles se levantem por você, porque ninguém jamais ousará se juntar a eles para te atacar outra vez. Esse ciclo foi encerrado no mundo espiritual. Você sente isso? Essa paz estranha, essa certeza inexplicável? É o sinal. É a marca de que as coisas mudaram. Você não é mais a vítima do passado. Você não é mais o alvo indefeso. Você é agora o portador da espada invisível. E a cada palavra que você declara, novas muralhas se levantam. A cada pensamento de fé, um novo fogo se acende. Nada será como antes. Prepare-se.
Esta é apenas a entrada. O que vou revelar a seguir vai queimar toda a dúvida restante, vai arrancar de dentro de você qualquer resquício de medo. Porque o tempo da hesitação terminou. O tempo da revelação começou. Esta mensagem não é comum. Não é uma palestra de motivação. Não é um texto para te entreter. É um fogo. É um chamado urgente que toca a linha entre a vida e a morte. Não falo da morte física, mas da morte espiritual, da morte dos sonhos, da morte da fé. E você sabe que já esteve perto desse abismo. Quantas vezes você sentiu que nada fazia sentido? Quantas vezes você acreditou que era o fim? E mesmo assim, algo dentro de você se recusou a cair. Essa voz não era sua imaginação. Era o espírito que não permitiu que você fosse apagado. Sinta o peso destas palavras. Não se trata de acaso. Se trata de destino. Você está sendo avisado porque chegou a hora. É agora. Não amanhã, não um dia qualquer. Agora. Há uma chama sendo acesa dentro de você, e essa chama precisa consumir toda a dúvida, todo o veneno que colocaram em sua mente. Você já não tem espaço para as mentiras que repetiram sobre você. Essa é a revelação que vai libertar sua mente. Perceba, sempre tentaram convencer você de que era pequeno, de que não tinha força, de que não merecia. Eles plantaram sementes de dúvida e você regou essas sementes sem perceber, repetindo frases como "eu não consigo", "não é para mim", "eu não mereço". Mas hoje, neste exato momento, esse ciclo é quebrado. Não mais, nunca mais. Porque aquilo que você fala não é apenas som, é criação, é lei divina. Cada palavra que sai da sua boca se transforma em caminho. Cada declaração sua abre portais invisíveis. Você precisa entender: o universo não responde a lamentos, responde a decretos. O céu não se move com reclamações, se move com fé. Quando você fala com certeza, quando proclama em voz alta quem você é, tudo ao redor começa a se alinhar. É por isso que este momento é urgente. É por isso que este chamado não pode ser ignorado. Você está sendo convocado a abrir a boca e mudar a atmosfera. Escute, escolhido. Há forças que ainda tentam se agarrar a você. Sombras que não querem soltar, porque sabem que sua voz é perigosa. Sua palavra, quando acorda, é como espada afiada. É como raio que corta o céu. É como fogo que queima muralhas. Eles têm medo de você, porque sabem que uma vez que fale em nome da verdade, nada poderá deter o que foi liberado. Você acha coincidência o fato de tantas vezes ter sido silenciado? Você percebe agora. O silêncio imposto, os olhares de desprezo, as críticas, tudo isso foi estratégia para calar sua voz. Porque sua voz é a chave, sua palavra é o portal. Mas acabou. Agora chegou a hora de romper. Chegou a hora de liberar aquilo que está preso há tanto tempo. A mensagem que você ouve não é invenção de homens. Ela vem do alto. Ela carrega a assinatura do sagrado. É como se o próprio céu estivesse te dizendo: levanta e fala. Não se trata de um conselho, é uma ordem. Porque o tempo é curto, porque a guerra espiritual está em seu auge. E você não foi deixado de fora dela. Você é soldado, você é comandante, você é testemunha viva de que a luz não se apaga. Você pode até pensar, mas eu não tenho força, não tenho preparo. Pare agora. Essa não é sua verdade. A sua verdade é que você foi moldado no fogo. Você foi treinado na dor. E a cada lágrima que caiu, um anjo escrevia a sua vitória nos céus. Você não imagina quantas vezes já foi poupado, quantas vezes já foi protegido sem saber. Se chegou até aqui, é porque tem algo que precisa ser liberado através de você. Não tenha mais medo da solidão. O isolamento que você sofreu foi escola. Eles pensaram que estavam te destruindo, mas estavam te preparando. Eles acharam que estavam te anulando, mas estavam te fortalecendo. Tudo o que parecia contra você se tornou a prova de que você é diferente. Não peça para se misturar. Não implore para ser aceito. Você não foi chamado para se misturar. Você foi separado. E agora, escute com toda a atenção. A comunidade que te rejeitou não terá mais autoridade sobre você. O olhar deles não te define mais. A opinião deles não decide mais seu destino. Eles não têm mais acesso ao seu interior. A chave foi retirada das mãos deles. Quem tenta se levantar contra você agora se levanta contra a própria lei espiritual, e ninguém vence a lei espiritual. Por isso eu digo,
Não hesite, não espere. Este é o momento de se posicionar. Abra a boca, declare quem você é. Diga: eu sou escolhido, eu sou protegido, eu sou luz, eu sou herança viva do Altíssimo. Repita isso até sua alma acreditar. Repita até que cada sombra recue. Porque não basta ouvir, é preciso declarar. Não basta acreditar em silêncio, é preciso que o mundo invisível ouça sua voz. E à medida que você repete, algo acontece. Você sente calor, sente força, sente clareza. Isso não é sugestão psicológica, isso é realidade espiritual. É o selo ativando, é a chama respondendo, é o destino tomando forma. Agora você entende por que essa mensagem é urgente. Agora você percebe que não há mais tempo para adiar, porque cada segundo de hesitação abre brecha. Cada instante de silêncio alimenta os inimigos invisíveis. E eles já não têm direito, mas ainda tentam. Cabe a você fechar as portas, cabe a você declarar o fim. E lembre-se, esta não é apenas uma exortação, é um decreto. Ao ouvir, ao falar, você já está mudando sua trajetória. Você já está queimando papéis antigos, destruindo contratos invisíveis, quebrando maldições que tentavam te prender. O ciclo mudou, o relógio virou. O que era opressão, agora é libertação. Respire fundo. Perceba o peso saindo. Perceba a energia mudando. Perceba sua mente clareando. Você não está mais sozinho. Você nunca esteve. Apenas não via, mas agora você vê. E isso é só o começo. O que vem na próxima revelação vai te mostrar porque sua própria língua é arma. Porque cada palavra que você solta carrega vida ou carrega morte. Você já sentiu o impacto de uma palavra? Uma frase solta pode levantar ou destruir uma vida inteira. Isso não é poesia, não é metáfora, é lei. A Escritura já disse: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Pare e medite nisso. Não é sugestão, não é exagero, é verdade absoluta. Sua boca decide caminhos, seu falar desenha destinos, suas palavras constroem muralhas ou abrem brechas. Quantas vezes você repetiu, sem pensar, frases que te diminuíram? Quantas vezes disse: eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim? Cada vez que pronunciou isso, liberou um decreto contra si mesmo. Não foi apenas um pensamento negativo, foi uma sentença espiritual. E o mundo invisível ouviu. O mundo sempre ouve. O que sai da sua boca nunca volta vazio. Nunca. Ele viaja, encontra terreno e dá fruto. É por isso que hoje você precisa mudar a semente, porque cada palavra é uma semente. Uma semente invisível, mas que sempre encontra um solo. E você sabe, sementes não perguntam se você quer ou não o fruto. Elas crescem. Sempre crescem. Se você planta dúvida, colhe medo. Se planta reclamação, colhe escassez. Se planta maldição, colhe destruição. Mas, se planta fé, colhe vitória. Se planta louvor, colhe paz. Se planta decreto divino, colhe prosperidade. Veja como tudo se encaixa. Desde o princípio, quando o Criador formou os céus e a terra, não foi com espada, não foi com ferramentas, foi com a palavra. Haja luz, e a luz existiu. Perceba a força disso. Se fomos criados à imagem e semelhança dele, significa que carregamos também um reflexo desse poder. Sua boca não é apenas carne. Seus lábios não são apenas pele. Eles são portais. Portais de criação. O que você quer ver na sua vida? Pergunte a si mesmo agora: que realidade deseja? E depois pergunte: minhas palavras estão alinhadas com essa realidade? Porque se você deseja abundância, mas fala escassez, está traindo sua própria colheita. Se deseja paz, mas fala guerra, e está construindo tormenta. Se deseja vitória, mas fala derrota, está abrindo portas para o inimigo. A batalha não começa no campo, começa na língua. O inferno inteiro não precisa te derrubar com espadas, só precisa te empurrar a falar contra si mesmo. Porque quando você concorda com a mentira e a repete, você mesmo abre as portas. Mas escute, esse ciclo precisa acabar hoje. Precisa acabar agora. Você não foi chamado para ser prisioneiro das próprias palavras.
Você foi chamado para ser senhor delas. Imagine sua boca como um trono. Cada declaração é um decreto que se espalha pelo reino invisível. Os anjos se movem quando ouvem fé. As trevas recuam quando escutam a verdade. Mas quando você fala derrota, as sombras aplaudem. Quando fala medo, os demônios festejam. Por isso, o chamado de hoje é claro. Guarde sua boca, domine sua língua, porque dentro dela está o poder da vida e da morte. Você já percebeu que até os médicos dizem que palavras curam? Que até a ciência reconhece que frases positivas mudam o corpo, mudam as células, mudam a energia. Eles só estão confirmando aquilo que já estava escrito há milhares de anos. Sua boca é instrumento de cura. Sua boca é arma de guerra. Sua boca é chave de vitória. E não se trata apenas do que você fala sobre si mesmo, mas também do que fala sobre os outros, porque cada palavra enviada volta como eco. O bem que você decreta para alguém se multiplica em você. O mal que você deseja a outro retorna como flecha. Não é superstição, é lei espiritual, é karma, é justiça divina. O universo não falha em devolver. Por isso, escolhido, tenha cuidado. Use sua língua como espada da luz. Não desperdice com murmúrios, não gaste com fofocas, não entregue sua energia ao veneno. Seu poder é raro demais para ser usado em vão. Cada frase sua pode levantar cidades ou derrubar muralhas. Cada declaração sua pode abrir portas de ouro ou trancar portões de ferro. Olhe para dentro de si agora e perceba como você se acostumou a falar sem pensar. Quantas vezes em raiva disse coisas que não queria? Quantas vezes em dor lançou palavras que feriram? Mas veja, até isso pode ser redimido, porque a graça ainda está aberta. Você ainda tem tempo de limpar o que foi dito. Você ainda pode plantar de novo. A partir de hoje, decida. Cada manhã, declare vida. Cada noite, declare vitória. Não espere sentir, fale primeiro, porque a palavra não segue emoção. A emoção segue a palavra. O coração se curva ao som da boca. A mente se alinha ao decreto. O corpo obedece ao comando. O mundo invisível se movimenta ao som da fé. E não duvide, eles têm medo da sua voz. Eles sempre tiveram, porque sua palavra, quando alinhada ao Criador, é indestrutível. É fogo que queima maldições, é água que apaga venenos, é espada que corta correntes. Você não precisa gritar, precisa apenas falar com fé, falar com autoridade, porque quando você diz basta, os céus confirmam. Perceba como sua história muda aqui. Aquele que antes era alvo de zombarias, agora é o proclamador de decretos. Aquele que antes era silenciado, agora é a trombeta que ecoa no invisível. Você não é mais vítima das palavras alheias. Você é senhor das próprias declarações. E ao entender isso, ao praticar isso, nada poderá te deter. Este é o segredo que tentaram esconder de você. Este é o poder que tentaram calar. Mas agora está sendo revelado. Não para todos, apenas para os escolhidos. Apenas para você. Prepare-se, porque na próxima revelação você verá que este poder não é só privilégio, mas também responsabilidade, e que todo decreto lançado voltará um dia para quem o soltou. Você já entendeu que sua boca carrega poder, mas agora precisa compreender algo ainda mais profundo. Esse poder não é apenas privilégio, é responsabilidade. Desde o princípio, fomos criados à imagem e semelhança do Altíssimo. Isso não é um detalhe. Isso significa que carregamos dentro de nós o reflexo da mesma força criadora. Olhe para a origem de tudo. No começo, quando o caos cobria a terra, não havia forma, não havia ordem, apenas trevas. E então, a voz soou: haja luz. E a luz existiu. Não foi um esforço físico, não foi um trabalho humano, foi a palavra, apenas a palavra. O Criador não precisou usar ferramentas, apenas liberou um decreto, e o universo inteiro se curvou. Se fomos feitos à sua imagem, isso quer dizer que nossa palavra também é semente criadora. É por isso que cada frase importa.
Não é apenas questão de otimismo ou pessimismo, mas de alinhamento com a essência divina. Se sua boca está em harmonia com a luz, cria caminhos de bênção. Se entrega às trevas, cria correntes de destruição. Jesus mesmo alertou: de toda a palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12, 36, 37. Você entende o peso disso? Não é exagero. Cada palavra é registrada. Cada declaração é um contrato espiritual. Você assina seu destino com a língua. Por isso, o céu observa não apenas o que você pensa, mas o que você fala. Imagine cada palavra como uma chave. Algumas abrem portas de vida, outras abrem prisões de dor. Algumas liberam anjos, outras convocam sombras. Não existe palavra neutra. Tudo o que sai encontra um destino. É como semente lançada no vento. Um dia vai brotar. É por isso que hoje o chamado é urgente. Discipline sua boca. Não fale apenas porque está com raiva. Não declare apenas porque está ferido. Respire. Espere. Porque o mundo espiritual não entende ironia, não entende sarcasmo, só entende decreto. Uma palavra solta no momento errado pode se transformar em muro ao redor de você. Você talvez pense: mas eu sou humano, não consigo controlar tudo o que digo. Sim, você é humano, mas dentro de você há espírito, e o espírito pode dominar a carne. É questão de treino, é questão de vigilância, é questão de consciência. Cada vez que você segura a língua diante da provocação, você vence uma batalha invisível. Cada vez que escolhe falar vida em vez de maldição, você acumula vitória sobre vitória. Não é fácil e nunca disseram que seria. Mas veja, os maiores guerreiros espirituais não são os que carregam espadas, mas os que sabem guardar a boca. A língua é fogo, como diz Tiago 3, 5, 6. Pequena, mas capaz de incendiar uma floresta inteira. Se usada com descuido, destrói famílias, amizades, destinos. Mas se usada com sabedoria, ilumina caminhos, aquece corações, fortalece almas. Você precisa começar a enxergar suas palavras como sementes divinas. Cada eu sou que você declara é uma plantação. Quando diz eu sou forte, planta vitória. Quando diz eu sou protegido, planta muralhas de fogo ao redor de si. Quando diz eu sou escolhido, ativa o selo que já estava sobre você desde o princípio. Mas quando diz eu não valho nada, está regando o jardim do inimigo. Pare e pense agora. O que você tem plantado? Quais frutos colheu até aqui? Quantos deles nasceram das próprias palavras que você semeou sem perceber? Este é o momento de mudar a colheita. Comece a lançar sementes novas, sementes de vida. Você não pode apagar o que já foi dito, mas pode decidir o que virá a partir de agora. E lembre-se, não é apenas sobre você. Suas palavras tocam sua casa, sua família, sua geração. Cada vez que você abençoa alguém, está semeando o futuro. Cada vez que amaldiçoa, está construindo muros que um dia seus descendentes terão que quebrar. Esta é a responsabilidade dos escolhidos, não apenas carregar poder, mas usar esse poder para levantar, nunca para destruir. O Criador disse: haja luz, e houve luz. O que você vai dizer hoje? Qual será o seu decreto? Vai repetir trevas ou vai liberar luz? Este é o chamado. Esta é a prova. Você precisa decidir de que lado sua língua vai estar. E saiba, não está sozinho nesse processo. O Espírito te ajuda. Os anjos se aproximam quando você fala fé. O céu se inclina para ouvir quando você declara vida. Cada palavra positiva é reforçada pelo exército da luz. Você nunca fala sozinho. Quando você diz, eu sou vencedor, o universo inteiro confirma. Quando você diz,
Acabou a opressão. O mundo invisível obedece. Então, não desperdice mais. Decida hoje que sua boca será altar, não esgoto. Será fonte de bênção, não de maldição. Será trombeta da luz, não eco das trevas. Esta é a responsabilidade de quem carrega o selo. Você não pode viver como os outros vivem, não pode falar como os outros falam. Você é separado, você é chamado. E lembre-se, toda palavra é semente. Toda semente gera fruto, e todo fruto revela a raiz. A raiz que você cultiva hoje será a árvore que vai te cobrir amanhã. Respire fundo, coloque a mão sobre sua boca e declare: a partir de hoje, minha língua será instrumento de vida. A partir de hoje, cada palavra minha será luz. E prepare-se, porque na próxima revelação você vai enxergar a batalha mais perigosa, não a que vem de fora, mas a que nasce dentro, quando você mesmo se amaldiçoa com suas próprias declarações. Agora você já sabe. Sua língua é semente, sua palavra é decreto. Mas existe uma guerra mais silenciosa, mais cruel, mais perigosa do que qualquer ataque externo. A guerra que acontece dentro de você. É a batalha contra as frases que você mesmo lança contra si. Os venenos que você mesmo planta no seu coração. Quantas vezes você disse, eu não sou bom o suficiente? Quantas vezes repetiu, eu nunca vou conseguir? Quantas vezes acreditou que era pequeno demais para o chamado que carrega? Essas frases parecem inocentes, mas são maldições autoimpostas. Não precisou que o inimigo levantasse exércitos. Bastou que você acreditasse no que ele sussurrou. E ao acreditar, você assinou com a boca. Isso é autossabotagem. E é por isso que tantos escolhidos vivem abaixo do que poderiam viver. Não é porque não têm dons, não é porque não têm forças, mas porque suas próprias palavras os prendem. Eles se acorrentam a si mesmos. Eles constroem muros invisíveis em torno da própria vida. Mas escute, isso acaba hoje. Você não foi criado para se ferir com a própria língua. Você foi criado para ser fonte de bênção. Você foi formado para ecoar a voz do Criador, não a voz das sombras. Cada vez que você diz, não consigo, apaga o fogo dentro de si. Mas cada vez que diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4,13, você reacende a chama. Olhe para o espelho da Escritura. O salmista declarou, eu te louvo porque de modo terrível e maravilhoso fui formado, Salmo 139,14. Isso não é vaidade, é verdade espiritual. Você foi tecido com intenção, com propósito. Nada em você é acaso, nada em você é desperdício. Cada detalhe foi desenhado para cumprir uma missão. Então, por que permitir que a boca declare o contrário? Você precisa substituir cada sentença de derrota por uma declaração de vitória. Precisa arrancar as raízes venenosas e plantar sementes de vida. Se antes você dizia, eu não tenho valor, agora vai dizer, eu sou herança do Altíssimo. Se antes repetia, ninguém me ama, agora vai declarar, eu sou amado com amor eterno. Se antes murmurava, não tem saída, agora vai proclamar, o Senhor abre caminho onde não há. Não se trata de repetir frases bonitas, trata-se de alinhar sua boca com a verdade que já existe. Você não inventa a vitória, você apenas ativa a vitória. Você não cria o amor, você apenas reconhece o amor que já foi derramado. Você não força a saída, você apenas abre os olhos para o caminho que já foi preparado. O inimigo sempre vai tentar plantar frases em sua mente. Ele sabe que não pode apagar o selo de escolhido, então tenta fazer com que você mesmo o rejeite. Mas a partir de hoje, você não vai mais ceder. Você vai identificar cada mentira e vai substituí-la por verdade. Vai transformar cada seta em combustível. E saiba, essa batalha é diária. Não basta uma vez. Não basta declarar hoje e amanhã voltar ao velho hábito. É constância, é disciplina, é guerra contínua. Cada manhã,
Será escolha repetir as maldições antigas ou liberar novos decretos. Cada noite será decisão, dormir com palavras de medo ou descansar com declarações de vitória. Perceba como até agora muitas portas não se abriram não porque o céu não queria, mas porque sua própria boca as fechava. Você dizia, não posso, e a porta se fechava. Você dizia, não mereço, e a bênção recuava. Mas veja o poder da mudança. Quando você começar a declarar, eu posso, eu mereço, eu fui chamado, verá muralhas caindo diante de si. Lembre-se de Davi diante de Golias. Ele não venceu com espada, mas com palavras de fé. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. 1 Samuel 14:46. Antes da pedra atingir o gigante, a palavra já tinha derrotado o inimigo. Assim é com você. O gigante da dúvida, o gigante do medo, o gigante da rejeição, todos caem quando sua boca libera a verdade. Mas você precisa decidir que não vai mais falar contra si mesmo. Não vai mais dar munição ao inimigo. Não vai mais repetir sentenças que não vêm de Deus. Cada vez que o velho hábito surgir, você vai responder com decreto de fé. Cada vez que o veneno da autossabotagem tentar voltar, você vai levantar a espada da palavra. E saiba, até o silêncio pode ser arma. Se não tem algo de vida para dizer, cale-se. Melhor silêncio do que maldição. Melhor silêncio do que veneno. Mas quando abrir a boca, que seja para soltar luz, para liberar fogo, para ativar a promessa. Feche os olhos agora e declare com firmeza: eu não sou derrotado. Eu não sou pequeno. Eu não sou rejeitado. Eu sou escolhido. Eu sou forte. Eu sou amado. Eu sou luz. Eu sou vitória. Repita até sentir o peso mudando dentro de você. Repita até perceber que as sombras já não têm mais espaço. Porque esta é a verdade. Você não precisa mais se sabotar. Não precisa mais se ferir. A boca que antes destruía, agora vai construir. A língua que antes envenenava, agora vai curar. O coração que antes duvidava, agora vai crer. E o próximo passo será ainda maior, porque não basta parar de se sabotar. É preciso aprender a usar a boca como arma de conquista, como fez Davi contra Golias. Você já percebeu que a batalha começa na língua? Agora precisa ver como isso se manifesta no campo real. O exemplo está escrito, e não é apenas história, é código espiritual. Davi diante de Golias. Um jovem pastor, sem armadura, sem espada, sem exército atrás dele. Aos olhos humanos, ele era apenas mais um garoto sem chances. Mas o que saiu da boca dele mudou tudo. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. 1 Samuel 17:46. Essas foram as palavras de Davi. Preste atenção. Antes da pedra sair da funda, a vitória já estava decretada. O gigante ainda estava de pé, a multidão ainda zombava, mas no mundo invisível, a sentença já tinha sido escrita, porque a fé se manifesta primeiro em palavras, depois em fatos. É isso que você precisa aprender. Sua boca é o primeiro campo de batalha. Se você espera ver para declarar, sempre estará atrasado. Mas se declara antes de ver, ativa a lei da fé, e a lei da fé nunca falha. Você acha que Davi confiava em sua força? Não. Ele não disse, eu sou bom de mira, nem eu sou forte o suficiente. Ele disse, o Senhor entregará. Ou seja, sua confiança não estava em si mesmo, mas no poder que o sustentava. É esse segredo que você precisa ativar. Alinhar sua boca não com o que sente, mas com o que crê. Pense na sua vida agora. Quais gigantes estão diante de você? Doença? Dívidas? Medo? Solidão? Todos eles parecem enormes. Todos eles gritam que você não tem chance. Mas veja, eles só permanecem de pé porque você ainda não declarou sua vitória. O gigante não cai com lágrimas. O gigante não cai com murmúrios.
O gigante cai com decreto de fé. Está escrito: pelas suas feridas nós fomos curados. Isaías 53:5. Essa não é promessa futura, é realidade já cumprida. Você não vai ser curado, você já foi, mas precisa abrir a boca e declarar: eu sou curado. Eu recebo a cura. A enfermidade não tem direito sobre mim. Quando você fala isso, libera o poder que já existe. Está escrito: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Você não precisa repetir frases de escassez, não precisa declarar pobreza. Você precisa dizer: eu sou suprido, eu sou abundante, nada me falta, e verá portas se abrindo, recursos surgindo, soluções aparecendo. Está escrito: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. Então por que repetir: eu tenho medo? Eu não consigo enfrentar. Cale essa mentira, abra a boca e diga: eu sou forte, eu sou equilibrado, eu sou guiado pelo amor, e veja como a escuridão recua. É assim que funciona. Não é pensamento positivo barato, é lei espiritual. Quando você fala a palavra, ela não volta vazia. Ela cumpre o que foi decretado. Ela cria caminho no invisível, até que o visível se curve. E veja, não basta pensar em silêncio. Precisa soltar, precisa declarar. Davi não venceu Golias em pensamento. Ele proclamou, diante de todos, diante do exército inimigo, diante da multidão que zombava, porque a voz tem poder de ativação. O mundo invisível só se move quando escuta. Você precisa praticar isso. Diante da dor, não diga, não aguento mais. Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diante da solidão, não diga, ninguém me ama. Diga, eu sou amado com amor eterno. Diante da escassez, não diga, não tem saída. Diga, o Senhor abre caminho no deserto. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. E quanto mais natural se torna, mais rápido os frutos aparecem. Porque fé não é emoção, fé é decisão. Decisão de abrir a boca e falar como quem já venceu. E não pense que é arrogância. O mundo vai dizer que você está se achando, que está fora da realidade, mas a realidade deles não é a sua. Você não fala como vítima, fala como herdeiro. Você não fala como escravo, fala como filho. Você não fala como alguém tentando, fala como alguém que já recebeu. Isso assusta os inimigos, isso confunde as sombras, porque eles esperam que você chore, esperam que você lamente, mas quando você se levanta e declara vitória, antes da pedra sair da funda, eles tremem. Eles sabem que já perderam. Olhe para dentro agora. Qual é o gigante diante de você? No meio, doença, dívida, ansiedade. E agora abra a boca e diga: hoje mesmo o Senhor entregará este gigante em minhas mãos. Repita até sentir o peso da fé se mover. Repita até sentir que já está vencido, porque está. Esse é o segredo dos escolhidos. Eles não esperam um milagre para acreditar. Eles acreditam e o milagre acontece. Eles não esperam a muralha cair para celebrar. Eles celebram e a muralha cai. Eles não vivem pelo que vem, vivem pelo que decretam. Você é escolhido. Você tem essa arma. Sua boca é funda. Suas palavras são pedras. E cada decreto de fé é lançado com precisão contra o gigante que ousar se levantar. E agora, prepare-se, porque o próximo passo não será apenas declarar vitória, mas também aprender o peso do silêncio, saber quando falar e quando calar, porque até o silêncio é arma nas mãos do escolhido. Você já compreendeu que a boca é espada, que a palavra é pedra lançada contra gigantes. Mas existe outro segredo que os escolhidos aprendem cedo. Nem sempre é hora de falar. Há momentos em que o poder não está em soltar palavras, mas em segurá-las. Porque até o silêncio pode ser arma. Até o silêncio pode ser escudo.
Está escrito: a língua é um fogo e contamina todo o corpo. Tiago 3, 5 a 6. Tão pequena, mas capaz de incendiar uma floresta inteira. Você sabe como é. Uma frase dita na hora errada pode destruir anos de construção. Uma palavra lançada em raiva pode matar relações, pode ferir corações, pode abrir portas para as trevas. Por isso, o Espírito diz: vigie sua boca. Quem guarda a língua, guarda a alma. Provérbios 13, 3. Isso significa que nem sempre você precisa responder. Nem sempre você precisa justificar. Nem sempre você precisa se defender. Há momentos em que o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Porque o silêncio corta flechas. O silêncio confunde inimigos. O silêncio protege sua energia. Olhe para o exemplo do mestre. Quando esteve diante de Pilatos, acusado, humilhado, cuspido, ele tinha todo o poder para responder. Ele poderia ter dito uma só frase e os acusadores teriam caído por terra. Mas ele ficou em silêncio. Por quê? Porque às vezes a resposta não fortalece você, fortalece o inimigo. Às vezes, falar é jogar pérolas aos porcos. O silêncio foi estratégia, foi vitória invisível. E assim é com você. Quando zombam de você, querem provocar reação, querem roubar sua energia, querem que sua boca libere maldição contra si mesmo. Mas quando você se cala, você os desarma. Quando escolhe silêncio em vez de veneno, você derrota sem lutar. Não confunda. Silêncio não é fraqueza. Silêncio é disciplina. Silêncio é sabedoria. É saber que nem toda batalha precisa de palavras. Algumas vitórias se conquistam apenas ficando de pé, com calma, sem reagir. O silêncio grita mais alto do que a boca, quando é usado com fé. Há tempo de falar e tempo de calar. Eclesiastes 3, 7. Saber discernir isso é marca dos escolhidos. Porque o mesmo que sabe decretar vida com a boca, também sabe guardar o coração com silêncio. O mesmo que sabe levantar muralhas com palavras, também sabe evitar incêndios ficando quieto. Você precisa aprender a se perguntar: esta palavra que vou dizer, vai construir ou vai destruir? Vai abrir caminho ou vai fechar portas? Vai soltar luz ou vai liberar trevas? Se a resposta for destruição, fecha a boca. Melhor silêncio do que maldição. Melhor silêncio do que arrependimento. E não se engane, o inimigo vai provocar. Vai cutucar até você reagir. Vai levantar situações para testar sua língua. Mas é aí que sua disciplina precisa ser maior. Cada vez que você se cala diante da provocação, você vence uma guerra espiritual. Cada vez que segura o veneno, você acumula vitórias invisíveis. Isso também é parte do poder. Não basta falar certo, é preciso também saber calar no momento certo. Os grandes guerreiros espirituais não são apenas os que sabem declarar, mas também os que sabem esperar. Há orações que são feitas em silêncio e movem montanhas. Há decretos que são guardados no coração até a hora certa, e quando saem, derrubam muralhas. Olhe novamente para dentro de si. Quantas vezes você se feriu por falar sem pensar? Quantas vezes destruiu algo porque não segurou a língua? Agora, chegou a hora de mudar isso, de transformar sua boca em fonte de vida, não só pelo que fala, mas também pelo que decide não falar. E veja, até o silêncio pode ser oração. Quando você segura a raiva e respira fundo, está dizendo sem palavras: Senhor, toma o controle. Quando deixa de responder à provocação, está declarando no invisível: eu confio na justiça do Altíssimo. Quando não se justifica, está proclamando: a verdade se defenderá sozinha. Esse é o segredo. Falar quando o Espírito manda. Calar quando o Espírito manda. A boca obedecendo ao céu, não à carne. A língua servindo à luz, não às emoções. Escolhido. Grave isso. Cada palavra é semente, mas cada silêncio também é. Quando você se cala por sabedoria, planta paz. Quando se cala por disciplina, planta proteção. E um dia, colherá os frutos. Então, vigie. Não apenas o que fala,
mas também quando fala. Não apenas o que declara, mas também o que guarda, porque o verdadeiro poder está no equilíbrio. Palavra e silêncio. Voz e pausa. Grito e calma. E agora, prepare-se, porque a próxima revelação é ainda mais urgente. Não basta compreender o poder da língua e do silêncio. É hora de dar o passo final. Transformar sua boca em altar permanente, sua vida em testemunho vivo, sua voz em trombeta que chama outros para a luz. Agora chegamos ao ponto final desta revelação. Você ouviu, você sentiu, você percebeu. Não foram palavras vazias, foram decretos, foram sinais, foram chaves. Sua boca é poder. Seu silêncio é arma. Sua vida é testemunho. E agora o céu espera sua resposta. Porque não basta apenas ouvir. É preciso agir. Este é o momento em que você decide o que fará com tudo o que recebeu. Vai deixar cair como se fosse apenas mais uma mensagem ou vai guardar como quem recebeu um tesouro raro? A escolha é sua, mas lembre-se, escolhidos não são espectadores. Escolhidos são soldados. Escolhidos são construtores. Escolhidos são trombetas vivas. Você não pode mais viver como antes. Não pode mais repetir palavras de derrota. Não pode mais permitir veneno em sua boca. A partir de hoje, sua língua é altar. A partir de hoje, cada frase sua será semente de vida. A partir de hoje, sua boca não pertencerá às trevas, mas será instrumento do Altíssimo. Respire fundo agora. Feche os olhos. Sinta a presença que envolve você. Coloque a mão sobre seus lábios e ore comigo. Senhor, limpa minha boca, purifica minha língua, tira de mim toda palavra de maldição, todo veneno escondido, toda frase que não vem de ti. Ensina-me a falar vida, a declarar vitória, a proclamar fé. Coloca em mim o fogo da verdade. Faz da minha boca uma fonte de luz. E quando eu não souber o que dizer, ensina-me o silêncio santo. Guia-me em cada palavra, em cada pensamento, em cada decreto. Amém. Sinta o peso dessa oração. Não é formalidade, é pacto, é contrato assinado no invisível. A partir de agora, cada vez que abrir a boca, o céu vai se mover. Cada vez que decidir calar, os anjos vão se alinhar. Você não está mais sozinho, nunca esteve, mas agora você vê. E não guarde isso apenas para si. Quem recebe luz precisa compartilhar. Não esconda o fogo, não guarde o segredo. Fale, compartilhe, seja a trombeta que ecoa. Deixe outros saberem que também podem mudar a vida com as palavras. Deixe outros verem que a língua pode ser fonte de bênção. Este é o chamado final. Escreva sua fé. Declare sua vitória. Comente amém como testemunho de que você ouviu e recebeu. Participe do movimento. Una-se à comunidade dos escolhidos. Inscreva-se. Permaneça. Fortaleça-se. Não como quem apenas assiste, mas como quem faz parte de um exército invisível que já está mudando destinos. Porque este é o tempo. Não haverá outro. Você foi guardado até aqui para esse momento. E agora o céu sopra sobre você. A chama está acesa, a espada está na sua boca, o selo está confirmado. Você venceu. Você já venceu. Você não será mais alvo de zombarias, não será mais prisioneiro de palavras antigas. Você é luz, você é herança, você é vitória.
Levante-se e declare: sou escolhido, sou protegido, sou chamado, sou vitorioso. Repita até que sua alma inteira cante junto. Repita até que o mundo invisível reconheça. Repita até que toda a escuridão recue. Este é o fim da mensagem, mas é o começo da sua nova caminhada. Caminhe como quem carrega coroa. Fale como quem tem espada. Viva como quem foi separado, porque é isso que você é, escolhido. E enquanto muitos ainda dormem, você desperta. Enquanto muitos ainda duvidam, você proclama. Enquanto muitos ainda recuam, você avança, porque sua boca já não é sua, é altar. Seu silêncio já não é fraqueza, é arma. Sua vida já não é comum, é testemunho. Então vá, espalhe esta palavra, compartilhe esta chama, seja trombeta, seja luz, seja voz. E quando perguntarem quem você é, responda com firmeza: eu sou o escolhido, e ninguém jamais me calará.